Super boa tarde, pessoal. No nosso encontro de hoje, nós estaremos fazendo a nossa aula síncrona da reta final, agenda 8. Muito bem. Então, vamos percorrer aqui no material de estudos, agenda 8. Vamos lá. Então, o prazo inicial, né, da agenda 8 começou no dia 8, né, de novembro e vai até o dia 25, né, de novembro, ok? Então, vocês podem caprichar à vontade e vai até a entrega ao meio-dia, tá? Vamos no mergulhando no tema aqui. A temática é Could you tell us more about yourself? Então, vamos ver aqui todo esse material, a relevância desse material de estudos. Então, de acordo com a temática, Could you tell us more about yourself? Né? Tem como você falar um pouco mais sobre você, né? E aqui lembra uma entrevista de emprego, ok? Muito bem. Então, o assunto nos convida a nos familiarizar um pouquinho mais sobre o conteúdo, entrevista de emprego, de perfil empresarial, né? E aqui já começa com um trecho de diálogo, né? Nos convidando a, a nos familiarizar com esse contexto. Porém, o conteúdo gramatical está contextualizado nessa entrevista de emprego, né? Could, you'd, né? O primeiro é usado pelo entrevistador para pedir, né, a Martin que ele fale mais sobre si mesmo, enquanto o segundo é usado para Martin falar sobre um desejo que ele possui, ok? Então, aqui a gente vai ver as formas, né? Isso se chama modais, né? Conteúdo gramatical. E esses modais está aqui. Teacher, mas o que significa esses modais? Modais significa possibilidade, habilidade de algo, ok? O can é usado para indicar que algo é possível, que é permitido ou que alguém tem a capacidade de fazer algo, ok? Você pode fazer isso todos os dias? You can do it every day, ok? Aí nós temos o could, também é usado para falar sobre possibilidades, mas que é usado mais para expressar probabilidade que não são concretas, para fazer sugestões ou pedidos mais formais, ok? Muito bem. Então, she could have asked him to go with her. Ela poderia ter pedido para ele ir com ela, ok? Muito bem. Nós temos o may, que é usado muito para pedidos ou permissões, com um tom bastante formal, ok? Então, vamos lá. Então, o may é uma possibilidade, né? É uma permissão com um tom bastante formal, apresenta uma formalidade. Você pode pegar alguma coisa se desejar, ok? Eu poderia se sentar com você, eu pedi a você um conselho, né? Então, aqui, o may é usado muito para pedidos ou permissões com um tom bastante formal, né? E é algo, uma possibilidade, uma probabilidade remota, né? Indica uma possibilidade ou uma probabilidade remota que possa acontecer, ok? Muito bem. Então, assim, nós temos o may e o might. Might é usado com passado de may, também para indicar possibilidade ou probabilidades remotas que não devem acontecer. Então, assim, o may é uma possibilidade muito grande que possa acontecer e o might é uma possibilidade mínima que possa acontecer, ok? Então, o dia está ensolarado, é uma probabilidade mínima que vai chover. Eu utilizo o may, mas ele é bastante formal. O might,
né? É uma possibilidade mínima que possa acontecer, né? Então, vamos supor que o tempo esteja ensolarado, né? E é uma possibilidade mínima que vai chover. Então, né? Eu utilizo o might, ok? Agora, se o tempo está chuvoso, né? A possibilidade é mínima que vá fazer sol mais tarde. Então, eu utilizo o may. May é uma possibilidade mínima que possa acontecer, é uma grande possibilidade que possa acontecer, e o might é uma possibilidade mínima que possa acontecer, ok? Muito bem. Nós temos o must, que é utilizado para obrigações de todo tipo. Olá, Renato. Ou seja, quando se fala sobre o que se deve fazer, é também utilizado para deduções, ok? E nós temos o shall, que indica as intenções futuras de alguém, e também é usado para falar sobre ofertas, sugestões e conselhos. Nós temos o should, que é usado para falar principalmente de coisas que não são desejáveis, mas também para dar conselhos ou fazer sugestões, como shall. Nós temos o ought to, que é usado basicamente como sinônimo de shall, porém, hoje em dia é cada vez menos usado no dia a dia, é o único modal usado com to, mas aparece muito em músicas, tá? Nós temos o would, que é utilizado com probabilidades, hipótese, principalmente um pedido mais formal, ok? Muito bem. Então, eu apresentei aqui vários modais, os modais mais utilizados, o can, o could, o may, que é uma possibilidade grande que possa acontecer. Então, vamos supor que você chegou atrasado na prova 5 minutos e você pede licença para a professora, porque é uma grande possibilidade que você possa entrar para fazer a prova, e é um pedido formal. Você utiliza o may. O might, né? Vamos supor que você chegue 1 hora atrasado para a prova. Então, vamos supor que é uma possibilidade grande que que você não consiga fazer a prova, que a professora não autorize você a fazer a prova, porque você chegou bem atrasado, e você vai utilizar o might, né? Muito bem. Nós temos o must, o shall, o should, ought to. O ought to não é tão utilizado, mas ele é um sinônimo de shall, mas aparece muito em músicas. E o would, tá? Tem alguns que são mais formais e outros menos formal, ok? Tem a questão do may, que é utilizado com uma grande possibilidade que possa acontecer, e o might, uma pequena possibilidade que possa acontecer. Porém, todos esses modais são possibilidades e habilidades de fazer algo, mas você precisa, de acordo com os significados de cada um, contextualizar de acordo a frase, a ideia proposta, né? E aí tem como você contextualizar adequadamente conforme o que cada modal representa, ok? Numa frase. Muito bem. Tem tudo a ver com uma entrevista de emprego, né? Porque quando a gente desenvolve a escrita e a conversação, caminham juntas. Então, é importante a gente trabalhar a gramática para que vocês possam cada vez mais ampliar o vocabulário de vocês e ter entendimento do conteúdo gramatical e domínio para escrever e falar bem em inglês. Muito bem. Então, aqui tem alguns modais, o sentido de cada modal, embora todos sejam habilidade e possibilidades de algo, cada modal tem um contexto adequado para você adequar a frase ao seu diálogo, ok? E tem os exemplos em inglês com a tradução em português. Muito bem. E aí, nós utilizamos os verbos modais também em músicas, né? E aqui tem uma música bem legal para a gente curtir. Aí aqui vai falar sobre a questão de outro conteúdo gramatical
né? Que é similar ao nosso pronome indefinido, né? E outro que é similar a adjetivos, artigos, pronomes, ok? Então, a gente vai ver aqui que nós utilizamos muito na escrita, né? N, que é utilizado com substantivos incontáveis e com substantivos no plural, né? E o significado, algum, alguns, alguma, algumas, qualquer, nenhum, nenhuma. Aí tem o some, também tem a tradução ao lado e é utilizado com substantivos incontáveis e com substantivos no plural. Nós temos o none, que significa nenhum, o mesmo que no one, é utilizado sozinho e com a preposição of mais substantivo. Aí tem a lot of, lots of, plenty. Tem o significado muito, muita, muitos e muitas, normalmente usados em orações afirmativas com substantivos contáveis e incontáveis, ok? Nós temos o many e o few, muitos, muitas, poucos, pouca. Many e few são usados com substantivos contáveis no plural. Nós temos a little, a few, um pouco, alguns. É usado com substantivos incontáveis e contáveis. Ambos possuem significado positivo. Ok? All of, todo, toda, todos, todas, tudo. E é utilizado com substantivos contáveis ou incontáveis, ok? Muito bem. Tem o must, a maioria de, dos, das, a maior parte de, pode ser usado diante de substantivos precedidos ou não de adjetivos, ok? Muito bem. E os pronomes pessoais ou possessivos também. Each, every. Cada um, cada uma, cada um dos, cada uma das, todos, todas e cada. São usados com substantivos contáveis no singular, ok? Both, ambos, ambas, os dois, as duas, é usado para falar sobre duas coisas ou pessoas. Acompanha substantivos ou pronomes pessoais no plural e não é usado em sentenças negativas, ok? Neither ou nor. Nenhum, nenhuma dos dois, duas, nenhum, nem do outro, nem e também não. É usado para falar sobre duas coisas ou pessoas. Acompanha substantivos no singular e o verbo será sempre afirmativo. Either or. Um dos, dois, um ou outro. É usado para falar sobre duas coisas ou pessoas. Acompanha substantivos no singular. E quando houver verbo na forma negativa. Muito bem. E aqui tem alguma leitura relacionada aqui às formas corretas e a forma errada de expor algumas ideias, tá ok? Algumas dessas palavras possuem derivados, né? Então, tem as palavras aqui, e no inglês padrão admite apenas uma partícula negativa, né? E aí, tem os exemplos aqui. Na linguagem coloquial, em frases afirmativas, many é normalmente substituído por a lot of ou lots of, ou ainda por plenty of. Many. Essas construções soa mais formal, ok? Então, tem umas dicas aqui finais. Pessoal, esse conteúdo aqui dessa parte gramatical é importante vocês fazer leitura, né? Tem a parte ao lado em português, que a outra parte é em inglês, né? Desses usos e colocações, né, bem contextualizados para que vocês possam aproveitar todo esse material para exercitar a escrita e conversação, principalmente nesse conteúdo que nos convida a trabalhar sobre entrevista de emprego, né, sobre currículo, tá? Muito bem. Vamos voltar aqui. No material de estudos, aqui no fórum, né? Nós também temos a agenda 8 aberta. Olha só que ninguém interagiu conhecimento ainda,
tá muito devagar, estou aguardando a participação ativa de vocês. Então, o tema nos convida a aprimorar os estudos sobre entrevistas de emprego e currículo em inglês, pois é um tema super importante para o profissional que deseja ingressar no mercado de trabalho com sucesso. Então, tem 2 links aqui iniciais que são super dicas para você praticar a desenvoltura comunicativa, pronúncia, perguntas e respostas de uma entrevista de emprego em inglês com a tradução. Então, é muito bom para a gente praticar. E tem o terceiro link aqui que fala sobre modelos de currículo e como fazer um currículo em inglês. Então, tem vários modelos de currículo nesse material também. E eu anexei um material complementar de apoio aos estudos, um e-book entrevista de emprego muito bacana, para que vocês possam aproveitar esse material e fazer bom uso, né? Para que você tenha sucesso na entrevista de emprego. Um guia de inglês para entrevista de emprego. Logo mais eu vou anexar outro e-book para que vocês possam aproveitar com super dicas na hora da entrevista, como falar, o que falar, perguntas frequentes em inglês, possibilidades de respostas, né? Tell me about yourself, para você falar sobre você, um pouco de você, como que você vai utilizar a desenvoltura escrita e tempos verbais, né? Como que você vai articular na escrita, muito bem. Como se preparar para o mercado de trabalho, colocar o idioma na sua rotina para você exercitar, estudar constantemente, né? E não desistir aí de exercitar. Logo mais, na nossa interação do fórum, eu vou disponibilizar mais um material complementar de apoio aos estudos para vocês, relacionado à temática. Então, teacher, o que nós temos como atividade proposta? Então, vamos lá. No cenário da aula da Agenda 8, eu vou abrir de novo. A Agenda 8 abriu no dia 8 de novembro e vai até o dia 25 de novembro, tá? Na abertura da agenda, eu sempre já faço a videoaula para deixar disponível e esclarecer possíveis dúvidas, ok? E, como atividade proposta, nós temos o fichário. Vamos testar suas habilidades com 2 últimas atividades que serão muito úteis no futuro para sua colocação profissional. Pense que você vai candidatar-se a uma vaga de emprego no exterior e precisa fazer isso por e-mail. Elabore o seu próprio currículo seguindo as orientações dessa agenda. Então, você vai elaborar o seu currículo, lembrando que lá no fórum eu já anexei um link de modelos de currículo, como elaborar um currículo em inglês, para dar apoio para vocês. Elabore um pequeno texto, como se fosse o corpo de um e-mail, de mais ou menos 7 linhas, baseado na pergunta: Could you tell us more about yourself? Ok? Então, você vai elaborar o corpo do seu e-mail, tenha preocupação com a estética desse e-mail. O e-mail é curto, de no máximo 7 linhas, tem começo, meio e fim, né? Mas ele é curtinho, e você vai articular esse e-mail de acordo, né, com a pergunta, né? Para você falar um pouco sobre você mesmo, né? Sobre você, né? E quando você vai falar sobre você no ambiente profissionalizante, é interessante você acessar os links que eu deixei no fórum de perguntas e respostas de entrevista de emprego. Lá tem uma pergunta que fala, né? Pede para você falar sobre você, um pouco sobre você na entrevista de emprego. Usando os verbos modais, aí você vai utilizar alguns modais, indicando suas qualidades, defeitos, coisas que você já fez e o que você gostaria de fazer, ok? Então, você vai elaborar um currículo, né? Seguindo as orientações da agenda, e você vai elaborar aí o corpo do seu e-mail para anexar esse currículo, né? Bem curtinho, baseado na pergunta, né?
para você falar um pouco sobre você, né? Muito bem. E quando diz, né, para você falar um pouco sobre você, e quando a gente fala da temática entrevista de emprego, a gente não pode se esquecer, né, evitar possíveis erros de digitação e na escrita, considerar todo o vocabulário formal utilizado, né, no material de estudos e as dicas que eu deixei aqui para vocês no fórum, tá? Então, essas dicas que eu já deixei no fórum para vocês, que são 3 links, né? 2 links que tem entrevista de emprego completa, versão português e inglês, que ela dá uns toques, né, do que você deve, o que você não deve falar numa entrevista de inglês e todo o vocabulário formal utilizado, e mais o modelo de currículo e como fazer o currículo em inglês. Então, você vai realizar a proposta com sucesso que você precisa entregar, né, que é exatamente a atividade que a gente está comentando aqui da Agenda 8, né, que é a atividade de fichário, ok? Então, evite possíveis erros de digitação e na escrita, você não precisa se estender no corpo do e-mail e para você fazer o seu currículo também você pode utilizar aquele material e outros materiais que você vai pesquisar da elaboração do seu e-mail, tá? Do seu currículo em inglês, ok? Vai ficar muito legal, eu tenho certeza que vocês vão fechar com chave de ouro aí a nossa última proposta de estudos. Lembrando que nós estamos na semana de recuperação, e aqui na semana de recuperação, né, vai até o dia 18 da agenda de TI, desenvolvimento de sistemas, né? Então, nós temos do dia 8 ao dia 18 de novembro, o cumprimento da agenda 15, da agenda 7, ok? E da agenda 8, ok? Lembrando que nós temos as atividades de recuperação abertas, desenvolvimento de sistemas, agenda 10, 11, 12, 13 e 14, ok? E nós temos de planejamento de trabalho e conclusão de curso, a recuperação da agenda 1, 3, 4, 5 e 6. E nós temos de inglês instrumental, né, agenda 5, 6 e 7. Irão ficar abertas até o dia 18 do 11. E a agenda 8, que eu estou já explicando para vocês aí, todo esse tutorial, essa aula síncrona, para que vocês façam o fechamento e a conclusão da última instrumental com sucesso. Ok? Muito bem. Lembrando, disponível a prova o simulado orientações do exame presencial, contém todas as informações sobre o exame presencial e simulado nesse fórum, ok? Último período de recuperação nós estamos cumprindo e finalizará até o dia 18 de novembro, né? Alunos com frequência inferior a 75% não estarão habilitados para a realização do exame presencial e não teremos recuperação intensiva e agendas anteriores não serão reabertas, tá? Então, fiquem atentos a esse aviso que já tem aqui disponível para vocês. Tem aluno que está me perguntando, a agenda 8 não está disponível. Gente, a agenda 8 já está disponível e vai fechar no dia 18 do 11, tá? E estava disponível desde o dia 8, ok? Não se percam com as datas. Aonde está, teacher, o fórum relacionado ao exame presencial? A última aqui, prova, simulado, orientações de exame. Você clica no debate, tem o debate que eu já fiz a postagem aqui de toda a equipe, o Analder, o Josimar e a Renata, sobre o exame presencial, ok? 7 dicas para os simulados
melhor maneira possível e os professores responsáveis, ok? Lembrando que essa reunião é, é, está conectado, gente. Eu saí da nossa videoaula e última aula síncrona, né? Porém, não menos importante, para a gente fechar com chave de ouro as atividades. E quero agradecer aí a participação ativa da turma, né? Todos que participaram ativamente. Estará logo mais recebendo aí um recadinho sobre o exame presencial, né? E todos que participaram ativamente está de para vocês continuem assim até o finalzinho do curso EAD. Renato, tem alguma pergunta que você queira fazer? Sim. No caso, essa seria a última aula nossa ou teria alguma revisão ou já acabou as aulas de inglês? Não, vai. Eu de novo, vocês ainda vão receber a correção da agenda 8, que você tem o prazo de do 11 para entregar comigo, com outros também, bastante para fazer. E a gente também do fórum, do lado e orientações para a visão presencial. Mas não finalizou, não. Eu só estou deixando aqui a nossa videoaula da Agenda 8, vocês terem a Agenda 8 como atividade de recuperação dos dados. Né? E vocês têm exame presencial, tá bom, Renato? Beleza, obrigado. Então, eu quero desejar bons estudos, vamos caprichar nessa final, vamos deixar a peteca cair, vamos participar de todos os fóruns com todos os professores, todas as aulas assíncronas finais, aguardar a devolutiva de correção, aguardar os e-mails dos professores. Se algum aluno tiver alguma dúvida, procurar o professor, o mediador responsável, que nós estaremos a atender, tá bom? Eu só deixei a aula da Agenda 8 já gravada, porque tem alunos que já estão começando a fazer as atividades tutorial para estar explicando datas, falando um pouco de como deve ser feita e datas finais, que já é anexadas, mas que às vezes pode se perder, porque tem bastante coisa para fazer. Bom? Um super abraço para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida é só acionar o professor mediador responsável, que nós estaremos a atender conforme necessário. Renato, grande abraço e a gente se encontra aí durante a semana nos estudos, tá bom? Ok, obrigado. Por nada.